E aí pessoal, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando em relação a isso, que é sobre esses nossos encontros, né, que tem como base para capacitação, treinamento, a gente crescer, né, tanto dentro da parte um pouco mais técnica, mas também como na parte espiritual. Esse é o desejo do nosso coração. Esse livro é um livro chamado A Vida do Artista, Esperança nas Relações entre o Artista e a Igreja. O autor é o Rory Noland. Esse cara foi ministro de música da Willow Creek Church, né, uma das maiores igrejas que tem nos Estados Unidos. É um cara extremamente influente por lá, por aqui, em todos os lugares, né? É um cara muito capaz, muito capacitado, coordenou o ministério de lá mais de 20 anos. E ele escreveu na verdade é uma trilogia, né? Falando sobre não fala o coração do artista, a vida do artista, e tem uma outra coisa do artista. Falando sobre questões em relação entre a igreja e o artista, né? E o desejo do meu coração é que a gente possa estar crescendo juntos, aí, desenvolvendo juntos, trocando ideias, para nos aperfeiçoarmos, para melhor servirmos ao Senhor e à sua igreja. Então, ele diz que, logo no início, que na introdução, não é fácil ser um artista na igreja. Por que não é fácil ser um artista na igreja? Porque geralmente a igreja, ela tolhe muito os artistas, né? Existe uma relação na verdade, uma tensão entre o artista e a igreja, porque o artista é aquele cara que gosta de liberdade, gosta de exercer a sua criatividade de uma forma, às vezes até extrema, né? Mas, e às vezes dentro do ambiente, né, da igreja, ele é um pouco tolhido, né, por causa de algumas limitações, enfim. E algumas igrejas não têm tato para lidar com essa questão da criatividade, não sabem como fazer, e isso causa aí uma grande tensão, né? Ele fala que ele já, durante muitos anos, perguntado, recebe e-mails, recebe telefonemas, quando ele dá palestras, ele aconselha muitos artistas que têm muitos problemas nessa relação com a igreja. Ele conta sobre um professor que ele teve, que esse professor ele o questionava por que ele ainda insistia em ser músico na igreja, né? Porque aquilo ali não tinha de alguma forma retorno para ele em nenhum sentido. E ele falou que era um cristão e tal, e só que essa relação era tensa, né? Ele cita o caso de Van Gogh. Van Gogh, um pintor holandês, né? Ele, filho de pastor, ele tinha desejo de seguir os passos do pai, só que ele não era um cara muito hábil na comunicação, ele não era um bom orador, então isso dificultava muito, né? Um pastor que não é um bom orador, mas mesmo assim os líderes, em consideração ao pai, permitiram que ele se tornasse um pregador leigo, né? E aí botaram ele para pastorear uma comunidadezinha na França, e essa comunidadezinha ficava perto de uma exploração de minério, né? E ele, durante esse tempo, começou a desenhar e começou a transmitir através da arte, do seu desenho, a falta de esperança das pessoas, a tristeza, a dificuldade, a dureza daquele trabalho, né? E ele começou então ali a desenvolver o seu dom artístico. Só que nesse meio tempo ele foi aí convidado a se retirar e ele não foi aproveitado para ser um pastor, né? Isso causou nele uma grande amargura, uma grande tristeza, e em todos os retratos que ele faz, que de alguma forma, alguns quadros, né, na verdade, que ele de alguma forma se remete à igreja, ele sempre a pinta como algo escuro, como algo sem luz, algo sem vida. Tem quadros dele famosos, né, que retratam isso. Enfim, desculpa. Essa percepção, essa falta de percepção em relação ao Van Gogh gerou nele essa amargura em relação à igreja. Mas se de repente alguém tivesse percebido isso e tivesse falado para ele, olha, em vez de ser pastor, em vez de você querer ser um pregador, por que você não adora a Deus, não serve a Deus com o seu dom
através da arte, da pintura e tal, mas infelizmente ninguém o orientou nesse sentido, né? E o desejo desse tempo nosso é que a gente possa aprender como se comportar na casa de Deus, como diz o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, que é a coluna e firmeza da verdade. O artista precisa da igreja. Na verdade, o artista precisa muito mais da igreja do que da igreja dele, porque é na igreja que a gente aprende a se desenvolver. Tem um texto que eu separei aqui. Se é tão difícil ser um artista na igreja, por que o artista cristão deveria dar atenção a ela? Primeiro, porque Jesus amou a igreja tanto que deu sua vida por ela. Efésios 5:25. À luz desse alto sacrifício, nenhum discípulo de Jesus sério pode ficar indiferente à igreja. Portanto, todo artista que verdadeiramente ama Cristo deve também amar a igreja. Além disso, você precisa da igreja. Na verdade, você precisa mais da igreja do que ela de você. Essa afirmação a gente vai perceber que ela é verdade ao longo daqui do que a gente vai desenrolando. Mas o fato é que se Cristo morreu pela igreja, amando a igreja, se nós somos cristãos, nós precisamos agir de igual forma, porque se nós não agirmos de igual forma ao Senhor Jesus, de alguma forma a gente está se achando melhor do que Jesus, né? E isso não pode acontecer. A gente precisa da igreja para o nosso crescimento espiritual. A gente, como cristãos, a gente precisa se desenvolver não só no nosso lado técnico, artístico, mas também na nossa espiritualidade. A igreja, ela nos dá a ferramentação para isso, através da pregação da palavra, através do ensino bíblico, através da comunhão com os irmãos, do crescimento da oração, da espiritualidade. A gente se desenvolve espiritualmente. Nós precisamos da igreja através da prestação de contas. Não é a velha história do discipulado, do ferro a fio ferro, como diz lá o autor aos Provérbios. A gente precisa um do outro para prestar conta, para vencer tentação, para vencer provação, para confessar pecado, para sarar, para abrir o coração. Então essa ideia do uns aos outros, dessa mutualidade do evangelho, a gente só tem isso na igreja, né? Por isso que o autor aos Hebreus diz que a gente não pode deixar de congregar, né? A gente precisa estar junto. Para a comunhão, ele escreveu uma coisa que eu achei muito tremenda e eu partilhei aqui no texto que eu escrevi para vocês. A igreja nos torna humildes. É um dos poucos lugares em nossa sociedade hoje onde nos assentamos, ricos e pobres, jovens e velhos, pretos e brancos, cultos e iletrados, e estamos todos focados no mesmo objetivo. É um dos poucos lugares onde partilhamos os problemas e esperanças de nossa vida com até mesmo pessoas desconhecidas. É um dos poucos lugares onde cantamos como uma multidão. Embora a igreja precise dos de fora para evitar a conformidade monótona, os de fora precisam da igreja para evitar a religião individualizada. Ou seja, a gente na igreja encontra um ambiente diferenciado de todo lugar hoje que nós temos, porque na igreja não há diferenciações. Na igreja a gente pode se relacionar como irmãos em Cristo. Hoje eu estava lendo um texto que falava sobre a Bíblia, que alguns holandeses e portugueses estavam dando para os escravos, né? E eles extraíram da Bíblia vários textos bíblicos para que aqueles escravos na sua língua não tivessem acesso a textos que confrontassem a questão da escravidão, como por exemplo lá em Gálatas, quando Paulo fala que em Cristo não há judeu nem grego, não há escravo nem livre. Então textos como esse foram retirados da Bíblia, né? Porque a Bíblia, ela nos orienta a nós estarmos juntos, a comungarmos juntos, a servirmos uns aos outros, a amarmos uns aos outros, não pelo que temos, pelo que somos, pela cor, pela raça, pela posição social, enfim, por nada disso, mas simplesmente porque em Cristo somos todos irmãos, né? Coisa maravilhosa isso. Então, a igreja, ela nos ajuda na comunhão, ela nos é uma oportunidade de serviço, porque esse é o maior desafio, talvez, para os artistas no nosso contexto, e a gente vai falar sobre isso, entender sobre a questão de ser servo, né? A questão de servir uns aos outros com nossos dons e talentos. É uma oportunidade, né? Aí, dentro da perspectiva aí
da história. No Antigo Testamento, os artistas, ou seja, os músicos, eles eram pessoas comuns, eles eram tratados como os pedreiros, os marceneiros, né, os metalúrgicos. A gente não tem essa notoriedade, né? Eles são homens simples, alguns chegam a ser citados, eu até botei aqui, né? Eles são tidos, adjetivados como capazes, e a gente tem aí Bezalel e Oliabe descritos, mas a maioria são pessoas comuns e desconhecidas, né? No Novo Testamento, a gente tem a ideia da doutrina da questão do sacerdócio universal de todos os crentes, que é uma doutrina extremamente defendida pelos reformadores, né? Essa questão de que todos nós somos sacerdotes e devemos servir com os nossos dons e talentos à nossa comunidade e ao mundo, né? Ela quebra um pouco essa coisa da notoriedade. Ela faz daqui que é extraído a ideia do servo, do cristão servo, do artista servo, né? Aí, com o longo da história, isso se perde. Quando chega por volta do meado do século XIV, com a Renascença, a gente vê que a Igreja Católica começa a dar muita notoriedade aos artistas, aos pintores, aos camaradas que começam a confeccionar a escultura, né? E isso começa a tomar uma grande notoriedade. A oligarquia, né? A nobreza, ela começa a comprar quadros, esculturas para poder ostentar nas suas mansões, nos seus palácios. E aí esses artistas começam a ganhar notoriedade, começam a ganhar dinheiro, começam a ganhar fama. E isso posterga aí e ganha o seu ápice no romantismo, né? O Huckmaker, que é um autor contemporâneo, ele diz que nessa época a arte ela passa a ser escrita com A maiúsculo, porque ela ganha o seu ápice, né? Nesse período, os artistas começam a ser tratados como gênios, como verdadeiras pessoas, como uma espécie de iluminação divina. O cara que é um artista, que tem um dom artístico, ele é meio que visto como alguém diferenciado dentre os demais, né? E isso faz a gente entender que o artista, às vezes, ele não é cobrado em ter um bom caráter, ter boas atitudes. A gente vai vendo que isso começa a influenciar na forma como esses artistas procedem na sua vida e no trato com as pessoas, no trato com a sociedade. Um exemplo clássico é Beethoven. As pessoas dizem que Beethoven era insuportável à medida que ele foi crescendo, ganhando sucesso. Muitas amizades o deixaram, muitos patrocinadores o deixaram, porque ele era um cara de um gênio, uma pessoa difícil demais de se lidar. E essa questão do artista ser um gênio, às vezes era permitido e as pessoas não queriam, de alguma forma, confrontar, porque ele era um gênio e não queria perder o gênio. E aí o cara fazia o que ele queria e estava bom, né? Essa ideia perdura até os dias de hoje. A gente vê uns artistas aí que acham que podem fazer o que querem, dizem o que querem, agem como querem. Às vezes não tem vida, não tem caráter, não tem grau acadêmico para optar onde estão optando, não tem intelectualidade para falar o que estão falando, mas simplesmente querem ditar moda, querem falar o que pensam, né? E a gente às vezes não tem uma retaliação a isso, porque esses caras estão um sucesso, né? Eles ditam moda, ditam conceitos, ditam até religião, né? Porque às vezes eles se adequam a alguma seita, patrocinam essa seita, então às vezes meio que falam em nome dessa seita, né? A gente vê isso, às vezes nem em seita, mas até mesmo dentro da igreja, né? A gente vê às vezes alguns artistas aí que por se converterem aí ganham uma notoriedade. Fulano de tal se converteu. E a gente sabe que não é por aí. Então, até hoje, essa questão do artista não ser confrontado, o artista não ser lembrado, né? Ele não ter um entendimento de humildade, né? De entender quem ele vem dessa questão aí dele, de alguma forma, ser tido como um gênio e ser uma pessoa que não pode ser repreendida, né? E, querendo ou não,
para a gente fechar, a gente traz esses traços, né? Ele escreve assim, Rory Nolan: infelizmente, todo artista, de um modo ou de outro, herda a mentalidade de autopromoção. E nós, artistas cristãos, a carregamos conosco para dentro da igreja. Parte dessa velha natureza mostra sua cara feia de tempos em tempos e pode emperrar a eficácia de nosso ministério. Isso também se explica porque a atitude de humildade e serviço não são gestos naturais em nós. Nosso chamado é sermos servos e com humildade exercemos os dons e talentos que recebemos do Senhor para o serviço cristão. A gente é chamado a ser servo, a ser humilde como o nosso Senhor. Jesus nos ensinou que aquele que quer ser o maior seja o menor, que ele não veio servir, mas veio para ser, ele não veio ser servido, mas veio para servir. E muito mais a gente, não é, irmãos? Então, nosso chamado como artistas, como pessoas que trabalham com artes, é nos engajar no seio da igreja, é amar a igreja, é servir a igreja, servir as pessoas com os dons e talentos que o Senhor nos deu. Vamos orar? Nosso Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos deu de nos capacitar, de nos ferramentar, de nos usar como instrumentos teus para a edificação do teu povo, para abençoar vidas, para servir, ó Deus, para a glória do teu nome. Ajuda a gente a ter um coração humilde, extrai de nós tudo que não te pertence e, ó Deus, que a gente viva sempre para a tua glória e exclusivamente para a tua glória. Que cada irmão que assistir, ó Deus, esse vídeo possa ser edificado e que o desejo de humildade e serviço possa encontrar morada no coração dele, no meu e de todos nós, para que o teu nome seja exaltado. Te oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro.